Bom dia! Hoje é sábado, dia 4 de agosto de 2018. A palavra de hoje é amor incomparável. Mas antes eu quero reforçar para você continuar dando joinha. Por favor, clica já para você não esquecer, tá bom? Porque quando você aperta esse joinha, o YouTube entende que é relevante esse vídeo. Por isso ele vai continuar espalhando para mais pessoas verem também. Muito obrigado por você me ajudar, tá? Eu quero ler com você um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A oração do apóstolo Paulo pode parecer um pouco estranha a nós, mas é plenamente compreendida em lugares como os Estados Unidos, por exemplo. Sabe por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade de ouvir alguns missionários americanos, e uma coisa comum em boa parte dos missionários que eu ouvi é o discurso deles acerca do amor de Deus. Eles falam bastante sobre uma experiência pessoal, uma experiência do amor de Deus, do amor de Jesus, da presença de Deus, da riqueza de você ter comunhão com Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que eles são muito melhores do que os outros missionários ou melhores do que nós. Eu estou apenas falando do enfoque. Eu estou falando da ênfase que eles dão nesse tipo de assunto, na questão de você ter uma experiência com Deus. Lamentavelmente, no Brasil, nos últimos anos, tem se falado muito do evangelho da quebra de maldição, da cura de todas as doenças do corpo, da cruzada de milagres, do reteté e da prosperidade financeira. Lamentavelmente, no Brasil, nos últimos tempos, é isso que nós temos ouvido falar quando se fala de fé, quando se fala de Deus. O enfoque parece que é sempre nessas coisas que, embora sejam necessárias, são momentâneas e passageiras. Eu creio que Deus cura o corpo, eu creio que Deus opera milagres, eu creio que Deus nos enche da sua presença de tal forma que nós ficamos como que embriagados, conforme aparece lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, algumas pessoas olharam para eles e disseram: esses homens estão embriagados. E aí o apóstolo Pedro vem dizer assim: não, agora ainda são 9 horas da manhã, esses homens estão cheios do Espírito. Eu creio na ação de Deus em nós dessa forma, mas olha, essas ações, essas coisas que a Bíblia diz que Deus faz, que Jesus faz, são importantes, mas não são o fator principal na caminhada de fé. O fator principal na caminhada de fé é uma experiência do amor de Deus, uma experiência de conhecer a Jesus, de contemplar a presença de Jesus na nossa vida. E nós precisamos voltar para esse tipo de foco, porque é isso que vai nos ajudar a concluir a nossa caminhada cristã. Olha que interessante, no tempo do apóstolo Paulo, a oração que ele fez não foi para Deus dar muitas riquezas, para Deus dar muita saúde, para Deus dar muitas experiências milagrosas. Não, a oração do apóstolo foi para que nós pudéssemos ser cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, é algo infinitamente maior do que nós possamos imaginar. E ele fala sobre a experiência de conhecer esse amor de Jesus que excede todo o conhecimento.
É desse amor que nós precisamos para crescer na fé, para amadurecer e para enfrentar os desafios da vida. Porque se hoje nós temos alguns cristãos que não são capazes de suportar uma unha encravada e alguns desviam da fé por causa de qualquer discussão, na época do apóstolo Paulo, os cristãos estavam dispostos a entregar a sua vida, morrer destroçados nas arenas por leões e bestas feras, em troca de ter a presença de Deus na sua vida. Qual é a diferença das gerações? A diferença é a oração, o tipo de oração. Aqui nós temos uma oração do apóstolo que pede para que nós possamos conhecer o amor incomparável de Jesus e ser tomados ou ser cheios de toda a plenitude de Deus. Enquanto que hoje muitas pessoas oram para trocar de carro, para ter uma casa melhor, para ter isso ou aquilo, coisas que se limitam a esta vida. E o apóstolo Paulo também nos lembra que se o que nós esperamos em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não estou dizendo aqui que é errado você orar para Deus te socorrer numa necessidade do aqui e do agora. Mas nós não podemos transformar as nossas orações somente nisso. Entenda o que eu estou dizendo, não é errado você orar pedindo para Deus te ajudar a pagar a conta de água da segunda-feira. Não é errado. Mas se nós oramos pedindo só essas coisas, nós estamos pedindo muito pouco diante de um Deus que é capaz de transformar nossa vida e de nos dar experiências inefáveis, coisas muito maiores. E é por essas coisas que nós devemos pedir, clamar, para que assim nós sejamos amadurecidos, nós sejamos fortalecidos, nós possamos realmente crescer ao ponto de suportar as provações, porque elas virão. E se nós estivermos fracos diante das provações, nós vamos ser abatidos. Não é isso que você quer, não é? Você quer suportar, você quer vencer, você quer ser aprovado, não é? Então vamos orar. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu oro para que o Senhor nos conduza a uma experiência de experimentar o amor incomparável de Jesus, de experimentar coisas grandes na nossa vida, de experimentar a Tua presença, uma comunhão, uma relação, uma experiência com o Senhor. Meu Deus, ajude-nos a ter uma experiência de fé maiúscula, que faça com que nós cresçamos, amadureçamos. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos almejar mais e te buscar de forma intensa para ter mais da Tua presença na nossa vida e para que nós possamos ser tocados por esse amor que excede todo o conhecimento e que nós possamos ser cheios de toda a plenitude Tua, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, dê um like, dê um joinha no vídeo se você esqueceu no começo, porque você me ajuda muito. Quando você dá um joinha, o YouTube olha para aquele vídeo e diz: bom, isso é interessante, as pessoas estão gostando, então vamos espalhar, vamos continuar mostrando vídeos dessa natureza. E assim a palavra de Deus será pregada. Glória ao nome do Senhor Jesus.